Coronavírus chega ao Brasil. O Ministério da Saúde confirmou hoje que um executivo brasileiro de 61 anos está infectado com o Covid-19. Ele contraiu o vírus na Itália e apresentou os primeiros sintomas ao retornar ao Brasil. O homem, que tem a identidade preservada, foi atendido no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já foi liberado e deve ficar isolado em casa pelos próximos 14 dias. O Brasil investiga outros 20 casos suspeitos, 11 deles no estado de São Paulo. O brasileiro infectado desembarcou dia 21 de fevereiro em São Paulo, vindo da região da Lombardia, na Itália, onde 4 pessoas morreram depois de contrair o vírus. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está em contato com a companhia aérea para monitorar todos os passageiros desse voo. A Itália já registrou 12 mortes e tem 362 casos confirmados. Ex-deputado confirmou que recebeu mensagem de Jair Bolsonaro por WhatsApp convocando para a manifestação contra o Congresso e o Supremo. Alberto Fraga disse ao jornal Globo que um vídeo chamando para o ato foi enviado ao seu celular pelo presidente da República. Celso de Mello, ministro do STF, enviou nota à Folha de São Paulo dizendo que, se confirmada, a atitude de Bolsonaro revela, abre aspas, a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional. Nas redes sociais, Bolsonaro não negou o compartilhamento do vídeo e o disparo pelo WhatsApp e justificou com o seguinte texto: tenho 35 milhões de seguidores em minhas mídias sociais, onde mantenho uma intensa agenda de notícias não divulgadas por parte da imprensa tradicional. Já no WhatsApp, tenho algumas poucas dezenas de amigos onde, de forma reservada, trocamos mensagens de cunho pessoal. Qualquer ilação fora desse contexto são tentativas rasteiras de tumultuar a República. Pelo Twitter e sem citar Bolsonaro, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, criticou o que chamou de tensão institucional e pediu paz e responsabilidade ao Brasil. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não se manifestou, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que também não emitiu nenhum comunicado oficial. O líder da oposição na Câmara, Alessandro Molon, declarou ter pedido a Rodrigo Maia que organize uma reunião dos líderes com o presidente do Senado e do STF para discutir formas de reação à convocação de Bolsonaro. Rodrigo Maia, no entanto, ainda não se pronunciou sobre esse encontro, nem se o Congresso tomará alguma atitude efetiva. Nós conversamos agora com Leandro Fortes. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Leandro. Como você viu essa convocação feita por Bolsonaro e a reação das instituições? Thalita, Jair Bolsonaro passou 28 anos no Congresso Nacional, basicamente propondo o fechamento do Congresso Nacional. Em diversas ocasiões, ele propôs abertamente, descaradamente, de forma cínica e canalha, que o Congresso Nacional fosse fechado. E só uma ditadura daria jeito no Brasil. Uma ditadura que matasse muito mais do que as outras ditaduras, entendeu? Mas não surpreende nada que ele esteja apoiando agora. As pessoas votaram em Bolsonaro, algumas pessoas, achando que estão votando num demente, e ele, com uma faixa presidencial, ele vai simplesmente se curar. E não é possível isso. Ele é exatamente o mesmo Bolsonaro que passou 28 anos no Congresso propondo o fechamento do Congresso. E agora que ele está sendo, que é um fracasso o governo dele, que os dados da economia são um fracasso, né? Que a questão dos direitos humanos se tornou uma piada internacional, e onde a polícia está no calcanhar dos filhos dele, vai chegar nele também. O que ele quer fazer? Ele quer fechar o regime para se proteger. E a forma que ele encontrou para isso foi, o pretexto foi aquela fala do general Heleno, o general Augusto Heleno, ministro do GSI, que é um irresponsável, um completo irresponsável. Então, é um irresponsável alimentando o outro. E a gente chegou a esse momento em que o próprio presidente da República convoca pelo celular, e agora está voltando atrás, porque é um covarde, convoca pelo celular uma manifestação contra o Congresso Nacional. Ou seja, ele é incapaz de viver na estrutura democrática da divisão de poderes. Ele é incapaz, porque ele é incapaz no sentido mais amplo, mas no momento atual ele não consegue conviver com o Congresso, primeiro porque ele não tem base parlamentar. Ele apostou
que poderia viver no Brasil como presidente da República sem uma base parlamentar. Isso não faz nenhum sentido. Ele não tem partido, ele tem um arremedo de partido que também não está decolando, né? Que é o tal da aliança. E o próprio PSL emitiu uma nota contra a divulgação pelo Bolsonaro dessa manifestação do dia 15, que é um chamado à estupidez, né? Leandro, você achou que a resposta das instituições foi à altura? Foi um tom um pouco ameno, não? Não, estão passando a mão na cabeça do Bolsonaro de novo. Assim, essa era melhor que o Maia fizesse como o Alcolumbre e ficasse calado. Para você se pronunciar num momento crítico como esse, depois de um ataque desse à democracia, sobre a fragilidade, pedindo paz ao Brasil. Como assim pedindo paz ao Brasil? Ele tem que pedir o impeachment desse sujeito. Mas você ele não tem acha que pedir paz ao Brasil. O Brasil... Você acha que, que as instituições têm encarado isso como uma brincadeira, como algo que não vai ser levado para frente, como algo que é da boca para fora e por isso não se posiciona de uma forma mais contundente? Eu acho que as instituições, se você chamar instituições no sentido dos poderes, elas estão reféns da mesma superestrutura, Thalita, que comanda o Brasil desde 2016, que basicamente que são os interesses do poder econômico. Enquanto o Bolsonaro não fizer todas as entregas dele, enquanto ele não acabar com todos os direitos dos trabalhadores, enquanto ele não vender todos os postos de petróleo, enquanto ele não privatizar tudo, enquanto ele não entregar o Brasil do jeito que eles querem, ele vai poder fazer o que ele quiser. E ele já faz o que ele quer. Ele estava pilotando moto no Guarujá sem carteira de motorista. Isso é um crime gravíssimo. Um crime gravíssimo. Qualquer cidadão que é pego numa situação dessa está numa enrascada. Ele estava lá fazendo palhaçadas de moto no Guarujá, sem carteira de motorista. Ou seja, ele pode literalmente fazer o que quiser enquanto ele tiver as entregas a serem feitas. E ele, assim, ele tem problemas mentais graves, mas ele não é bobo. Ele sabe que se entregar tudo agora, ele fica desprotegido. Então ele continua fazendo as maluquices, falando as barbaridades, tendo esses atos desvairados, atentando contra a democracia, sabendo que a mídia tradicional, os banqueiros, né, os grandes empresários, estão do lado dele, porque querem as entregas. Não importa para essa gente quem esteja na presidência da República, Thalita, não importa. Importa para nós, cidadãos. Para esse 1% que domina, os rentistas que dominam a economia brasileira e mantêm o país na miséria e na desgraça, não importa, é até bom que seja o Bolsonaro, porque ele é manipulável, porque ele é um idiota, ele pode ser utilizado de qualquer forma. A reação não adianta, e essas instituições elas estão vinculadas a isso também. Ora, veja a reação, o presidente do Senado não abriu a boca. O da Câmara abriu para falar bobagem, né? O presidente do STF, o Toffoli, novamente decepcionando, né? Ele não declarou nada. Coube ao Celso de Mello fazer uma declaração até muito importante, né? Assim, daquela forma empolada tal, do Supremo, mas importante. Mas nós não estamos protegidos por essa gente. A única solução é a sociedade de alguma forma reagir a isso dentro das estruturas que restaram dos sindicatos, das associações, dos movimentos populares, senão ele vai continuar fazendo o que quer e a gente vai estar vendo né, o que está vendo agora, o Congresso passando a mão na cabeça de um protofascista que é também um protoditador. Leandro, você vê chances reais de Bolsonaro fechar esse cerco até num desespero, caso o mercado largue a mão dele? Eu não vejo essa possibilidade, sinceramente, porque eu não vejo o Congresso, apesar de servir esses interesses que eu estou falando, ele não vai se submeter ao Bolsonaro, né? Eu não vejo também as Forças Armadas, a Marinha, a Aeronáutica, submetidas a esses devaneios. O general Santos Cruz, que fez parte do governo Bolsonaro, deu uma entrevista muito interessante anteontem, eu acho, falando sobre esses devaneios, de como isso não é possível na democracia, de como o Exército não pode se agregar a esses devaneios do Bolsonaro. Então, eu acho que continua sendo assim, uma movimentação do núcleo duro do bolsonarismo, que é composto pelos malucos que fazem parte do governo, e por 30% da população
que se radicalizou nos processos políticos de 2013 para cá. Daí ele tomar as instituições, você para dar um golpe, né, um golpe de Estado, você não precisa ter só vontade e maluquice, você tem que ter a superestrutura trabalhando a seu favor. E eu não creio que o Bolsonaro tenha isso, nem de longe. O que nós estamos vivendo é o seguinte, é uma palhaçada, é uma ópera bufa, que deveria estar sendo agora cancelada, para usar um termo da moda, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Congresso Nacional, ser aberto um processo de impeachment, tirar esse demente da presidência da República e a gente voltar à discussão política a partir da posse do Mourão e aí das eleições de 2022. É isso que tem que ser feito, Thalita. Para usar um outro termo da moda, tá todo mundo passando pano para o Bolsonaro, né? Incrível. Horrível. Muito obrigada, Leandro. Um beijo para você e até a próxima. Beijo grande. Obrigado a vocês.